Sim? Oba! Tá vendo? Não estou falando? A internet cai, o aparelho tá tudo... A tecnologia é uma coisa que eu não entendo. Eu entendo muito mais de plano espiritual e do que eu não enxergo do que os mistérios da internet, da tecnologia. Voltamos! Onde eu estava? Hoje eu vou ensinar receita? Sim, vou ensinar receita. Já que nós vamos falar de sexualidade, já que nós vamos falar, né, dessa parte, desse setor da vida, lembra quando eu fiz o webinário de pombagira, que eu ensinei um vinho de pombagira para a libido feminina, para a sensualidade, para o amor próprio, para o sagrado feminino? Um monte de rapazinho e menino, os meninos da minha vida, os filhos, né? As pessoal aí, os homens que me assistem, ficaram muito enciumados, porque eu não dei receita para eles, eu só dei receita para nós, meninas. Então eu vou aproveitar hoje o assunto sexualidade e vou dar uma receita para virilidade, para a masculinidade, para a sexualidade masculina, em todos os aspectos. Então, não desliga, aguenta aí, que no final eu vou ensinar aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Muito bem, qual é o assunto de hoje? Sexualidade. Dá pra gente falar de sexualidade e umbanda? Claro que dá. Sexualidade, fazer sexo, viver, ter uma vida sexual, é o que há de mais natural no ser humano. Mas nós que estamos numa sociedade, numa cultura ocidental, católica, machista, paternalista, o que acontece? Dentro da nossa cultura, sexo é pecado, sexo é tabu, sexo a gente não fala, sexo a gente não conversa, e quando a gente faz é escondido, né? E tem todo um peso de pecado no sexo, e isso a gente sabe mais do que ninguém, a gente estuda, isso vem de uma cultura católica, onde sexo é pecado, onde sexo é só para procriação, onde sexo não pode ter prazer, né? Onde nós já nascemos em pecado, no pecado original dos nossos pais, a gente nasce podre, a gente nasce poluído com o sexo que o meu pai fez para procriar. Então, tem um monte de conceito que, por mais que a gente diga que não, eu não tenho esse pensamento, isso foi colocado, este lixo é colocado na gente desde que a gente é pequeno. Quando você vê um menino de 5 anos, 6 anos, que ele está com a mão dentro da calça, no pênis dele, o pai fala, tira a mão daí, não pode pôr a mão aí, isso é feio, vai lavar a mão. Pronto! Com 5 anos de idade você já está colocando, seja um menino, seja a menina, não põe a mão no seu sexo, não põe a mão no seu órgão sexual. E se colocar a mão, vá lavar. Olha, isso já é a semente, é impuro, é feio, esconde, não põe a mão, vai lavar a mão. Começou aí. E aí a gente vem com uma série de conceitos, que eu não vou ficar aqui fazendo análise sociológica do sexo na nossa sociedade. A questão toda é uma visão ocidental. Porque a visão oriental, na cultura védica, por exemplo, né, na parte do hinduísmo, mesmo na cultura oriental, sexo é sagrado. Sexo é ponte para a gente chegar no divino, para a gente chegar em Deus. Então, a gente fica com um monte de sentimento e de pensamento ruim. Está errado. A gente precisa se limpar. Toda a sexualidade, de todas as suas manifestações e formas, ela é sagrada. Vamos pensar o seguinte, sexualidade não está no corpo, está no espírito. Por que a gente sabe disso? Porque há livros kardecistas, umbandistas, livros mistos, psicografados ou não, que falam de uma sexualidade dos espíritos. O espírito faz sexo? Faz. Sabe por quê? Porque é bom. Só por isso. Sexo é bom.
Ter prazer é humano. Sentir prazer, ter um êxtase, ter um orgasmo, isto é humano, isso somos nós. Tá? E o espírito faz. Então, se o espírito é mais evoluído, pratica o ato sexual de uma forma diferente de nós. Se o espírito menos evoluído pratica o ato sexual diferente de nós, então, sexo não está no corpo. Sexo está no espírito. Sexualidade está no espírito. E se eu digo que sexualidade está no espírito, então eu posso falar disso em religião, porque religião trata de espírito, não é? Todos os assuntos do espírito dizem respeito à religião, principalmente a religião da Umbanda, que lida diretamente com o espírito. Então, claro que está valendo a gente falar, a gente entender essa sexualidade. E a sexualidade, a força da energia sexual, ela é muito mais do que duas pessoas praticando um encontro íntimo, energético, fluídico, corporal. Quando eu falo de energia sexual, eu estou falando de Kundalini, que na cultura oriental é a energia que vem do meu chakra básico. O meu chakra básico está localizado na região dos meus órgãos genitais. Então, essa Kundalini, ela vai subindo, é como uma cobra que vai alimentando, é uma energia, ela vai subindo pelos canais que a gente tem, ela vai serpenteando, ela vai passando por todos os chakras. E quando ela atinge o meu chakra coronal, o meu Ori, é o meu momento de transcendência e de conexão com Deus. Este é um dos princípios do Tantra Yoga. E aí eu estou falando de Tantra Yoga sério, não estou falando de Tantra Yoga que na verdade é bacanal, né, é sacanagem, vamos limpar, né? Tem muito local que é idôneo e que pratica e que ensina o sexo tântrico ou Tantra Yoga, são coisas diferentes, né? Enfim, mas estão ligados à Kundalini. Então, o nosso entendimento é que, sim, é uma coisa pura, sim, é algo muito bonito, e que eu tenho que entender que esta energia está no espírito, é uma energia da criação. O universo, ele é criado nesta energia sexual, porque tudo que é gerado nesta energia. A sexualidade existe para a procriação, para o encontro de dois seres da mesma espécie, para que eles possam, através deste encontro, desta união mais íntima que pode haver, que eles possam se procriar. E assim é, seres se cruzando, se procriando, assim é com energias que se misturam e geram novas energias, assim é com cores que se misturam e geram novas energias. Para eu ter uma cor, quando eu pego uma cor e outra cor, eu tenho que juntá-las intimamente, tão intimamente que elas já não conseguem mais se separar. Elas se transformam numa terceira cor. Então tudo isso é sexualidade. Kundalini, sexualidade, é também criatividade. A energia que a gente tem criativa de arranjar solução, de criar, de fazer as artes, a literatura, de arranjar solução. Tudo isso é uma energia criativa, energia sexual, energia Kundalini, energia do prazer. E sentir prazer é tudo de bom. Agora, quando eu estou falando de uma sexualidade entre encarnados, né? Quando há um encontro energético, sexual entre dois encarnados, sejam eles quem for, tá? É a troca mais íntima energética que eu posso ter. É aonde a energia do outro, no momento do orgasmo, ela me preenche por inteiro e eu preencho o outro por inteiro. Então a grande pergunta, e aí a gente entra na Umbanda, a grande pergunta é: com quem eu estou trocando energia? Quem é que está preenchendo todos os meus corpos com a energia dele? Que energia está dentro de mim? Que energia me penetra mais intimamente possível? É a energia do outro. O que o outro está pensando? O
que o outro está fazendo, aonde o outro vai, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, o que ele esconde. Nós nunca conhecemos direito o outro, né? Mas enfim, a questão toda é, quando eu conheço muito uma pessoa, eu não a conheço de verdade. Imagina quando eu não a conheço de vez. Imagina quando eu vou numa balada, imagina quando eu vou num lugar, conheço uma pessoa, mal sei o nome dela e eu já vou trocar a energia mais íntima que eu tenho. Já imaginou? Então, isso diz respeito à Umbanda, porque a Umbanda lida com as energias. Nós trabalhamos com energia e às vezes a gente está se protegendo tanto de um lado e estamos abrindo a guarda do outro. Que tipo de energia está entrando dentro de mim? Então, a questão principal é essa. Por isso que na Umbanda a gente tem preceito de 24 horas, para que eu fique inteira só na minha energia. O que é preceito? Para quem não sabe, é uma preparação 24 horas antes dos trabalhos das giras umbandistas, né? Quando eu faço um preceito de 24 horas, estou dizendo que eu vou ficar sem praticar sexo durante 24 horas. Por quê? Porque o meu marido está podre energeticamente? Não. Por mais que ele esteja limpo, ok, equilibrado, o que acontece? Ele é ele. A energia é a energia dele. E eu sou eu. E quando o caboclo incorpora, e quando o herê, o preto velho incorpora, ele tem que, a energia do guia tem que se afinizar com a minha. Mas e se tiver mais uma energia? Tem a energia do caboclo, tem a minha, tem a do meu marido. E aí? E aí que vai dar mais trabalho, porque o caboclo tem que limpar toda a energia do meu marido, tem que retirar tudo isso dos meus 7 corpos, para depois ele entrar na minha energia e a gente poder entrar numa sintonia energética. Então, não é proibido você praticar sexo antes de uma gira, mas é um resguardo energético, né? Eu estou resguardando. Para quê? Para eu ter a minha potência máxima de energia, né? E aí vem uma série de outros assuntos que vai puxando. A gente poderia ficar... Nossa, eu quando estou na aula de mediunidade, eu acho que 2 aulas, 3 aulas, eu dou 4, 6, 8 horas só sobre o assunto de sexualidade, né? Porque não pode ser tabu. Tudo bem? Acho que a gente começou bem. Eu queria falar menos, mas eu vou me empolgando, vou falando mais e mais. E o que eu quero dizer é que a energia sexual, ela não entra só através do ato sexual, tá? Eu não faço nada com ninguém, mas eu fico entrando em site, assistindo filme pornográfico, vendo material pornográfico. Eu estou na energia sexual, né? Então não adianta nada, tá? Mas enfim, eu acho que basicamente a gente falou. Tem pergunta já, Sai? Espera aí que eu vou só responder uma aqui, tá? Cadê? Cássia Cavalcante. Ela me fez 2 perguntas. Primeiro, a Umbanda pede para casar virgem? Segundo, o que a Umbanda acha das coisas diferentes feitas na cama? Cássia, um beijo grande para você. Achei você muito fofa, porque você teve todo o cuidado, né? As coisas feitas na cama. Vamos lá. Primeiro, a Umbanda pede para casar virgem? Não. Não. A Umbanda pede que você seja feliz. É isso que a Umbanda pede, né? A Umbanda pede que você tenha um resguardo energético, que você seja uma pessoa equilibrada. A Umbanda pede que você seja feliz num relacionamento sadio. É isso que a Umbanda pede, né? Agora, o que você faz entre 4 paredes só diz respeito a você e o seu companheiro. A religião não pode entrar dentro do quarto, entende? A religião, ela lida com os assuntos religiosos. Conversar sobre sexo não significa que eu vou dizer, olha, pode sexo normal, mas não pode sexo anormal. Ah, não, só pode sexo, né? Enfim, não tem, a Umbanda não vai dizer isso. Então, qual é a regra de ouro? Veja bem,
no quesito sexualidade, tem que ser saudável e prazeroso em todos os sentidos para os dois, para ambas as partes. Isso é muito importante, né? Se há uma relação de dominação, se há uma relação de humilhação, se há uma relação de dor, se há uma relação desarmônica, não é legal. Agora, se há uma relação consensual, ou seja, ambas as partes estão sentindo prazer, estão bem, tá tudo bem. E sabe qual é o mais importante? Veja, casar virgem ou não casar virgem, Cássia, se eu disser para você que você só deve fazer sexo com quem você ama, é hipocrisia. Porque a gente não encontra uma pessoa e já sai amando. Primeiro a gente se encanta, depois a gente admira, depois a gente se apaixona, depois a gente continua apaixonado e lá na frente a gente começa de verdade a amar. E aí? E se eu começar a amar uma pessoa 6 meses depois? Se eu quiser ficar 6 meses sem praticar sexo com essa pessoa, tudo bem. Mas e se eu amar essa pessoa e descobrir que a gente não tem sintonia sexual, não há química? O que acontece? A gente vira amigo. Porque amigo é amor sem sexo. Namorado, marido, é amor com sexo. Entende a diferença? Então, você não precisa amar uma pessoa para fazer sexo com ela. Pode ser que lá no futuro você ame ela. Mas você tem que ter carinho um pelo outro, respeito, afinidades, assuntos, interesses em comum. Tem que haver admiração. Aí sim, pode ser um ato saudável de troca de energia prazerosa. Porque fazer sexo é uma delícia. Tudo bem? Ok, vamos lá. Manda agora as perguntas daí. Vamos lá. Ok. Tá. Ok. Que quer? Você está perguntando, não é sobre sexualidade. Então, eu já respondi como faço para descobrir o meu santo e o meu Exu. Então, que quer? Eu vou deixar isso para você procurar. Tem outros webinários, né? Aqui na casa a gente não preza descobrir jogando búzio ou qualquer coisa. Descubra dentro de você. Quando o seu Exu quiser, ele vai se apresentar, tá? Em você incorporando ou não. E o seu santo, descubra ele dentro de você, que ele também vai, né, se apresentar. Muito bem. Ó, vamos combinar uma coisa, Sai? Só pergunta de sexualidade, tá? Nem anota pergunta que não for de sexualidade, porque o assunto é sexualidade. Tudo bem, que quer? Eu te peço desculpa, mas a gente está no assunto, tá? Muito bem. Silvana Estanque. Silvana, você está todo webinário aqui, Silvana. Um beijo para você. Vamos lá. Como ativa a Kundalini? Somente pelo ato sexual? Existem outras formas? Opa, existe sim, Silvana. Meditação, tem meditações tântricas, tem meditações exclusivas, Osho tem isso, quem mais tem isso? Olha, principalmente as meditações orientais, tá? Meditação ocidental eu não conheço muito não, tá? Mas eu sei que meditação oriental, sim, Tantra Yoga é um yoga, né, que vai trabalhar com a Kundalini, algumas danças sagradas, dança do sagrado feminino também ativam a Kundalini e tem uma forma muito natural, criatividade. Olha, quando você está num processo criativo, estou escrevendo um livro, fico ali 5, 6, 7, 8 horas todo dia escrevendo, estou construindo um projeto. No momento em que eu estou sendo criativa, ali eu estou ativando a minha Kundalini, é muito legal. Tanto é que quando um artista está no meio de um processo criativo, dificilmente ele vai fazer sexo com a sua companheira, com o seu companheiro, dificilmente, porque ele está abastecido. Então ele não tem nem necessidade, porque ele está numa energia sexual de Kundalini, sem praticar o sexo, só pintando, escrevendo um livro, ele está num processo criativo, fazendo uma obra de arte, ele está trabalhando a Kundalini dele. Sim, tem várias formas, tá? Ok,
Vamos lá, tem mais pergunta? Vamos lá, pessoal, manda pergunta. Daqui a pouco eu vou explicar a receita de virilidade. Vamos ajudar os meninos. Eu já ajudei as meninas, agora vamos ajudar os meninos. Legal. Vamos lá. Júnior Araújo. Sou homossexual e na casa que eu trabalho não posso incorporar minha pombagira, mas sinto muito ela comigo e bem aflorada. Como posso conversar ou agradá-la para entender que não posso incorporá-la? Júnior, ela sabe. Você não precisa agradá-la. Ela sabe, Júnior, que você está numa casa que não tem essa permissão. Tem muita casa, nós já falamos de pombagira, tem muita casa que homem não pode incorporar pombagira. Por quê? A gente cai no assunto de hoje, sexualidade. A minha pombagira é mulher e eu sou mulher. Então tá tudo bem, a gente está na mesma sintonia. Mas e se eu fosse um homem? Não mudaria nada. Ela continuaria sendo mulher e eu continuaria sendo homem. Quando ela incorpora, ela traz a feminilidade dela e quando ela vai embora, ela leva embora a feminilidade dela. Mas há casas que não lidam bem com sexualidade e homossexualidade. Se você é homossexual e está nesta casa, é a casa que você escolheu, mas uma das regras da casa é não incorporar a sua pombagira, ok, Júnior, tudo bem, ela sabe. Não é por isso que ela vai ficar chateada, ela sabe aliás, ela já sabia que você ia para essa casa antes de você ir para essa casa, tá? Então é assim, aproxime-se dela na sua casa, não no seu terreiro, na sua casa. Faça uma oferenda para ela, sinta a presença dela. Eu não sei qual é a regra do seu terreiro, tá? Mas se no seu terreiro há permissão de incorporar em casa, chame a energia dela na sua casa. Incorpore ela 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, né? Aqui na casa, os meus filhos têm permissão de incorporar em casa, claro que quando já estão maduros, né? Não iniciantes, mas quando estão maduros, para só sentir a energia, eles têm essa permissão, né? Então assim, você não precisa agradá-la. Se você quiser dar elementos para ela, ótimo. Faça uma oferenda, coloque umas frutas, o que ela gosta, sintonize ela. Se no terreiro não dá, né, para ter uma proximidade, tenha essa proximidade na sua casa, é possível, tá? Fique tranquilo, é possível. Muito bem, espero ter ajudado, viu, Júnior? Um beijo. Ó, eu tenho aqui mais perguntas, mas sabe o que aconteceu? Eu recebi, tá aqui, eu recebi muitas perguntas exatamente sobre homossexualidade. Então, abrir o assunto sexualidade, ele tem um leque de desdobramentos. Hoje eu falei de sexualidade no geral, mas a gente pode falar de vampirismo sexual, a gente pode falar de práticas de masturbação, enfim, que é outro campo, né? Como é que funciona isso? A gente pode falar de homossexualidade, a gente pode falar de muita coisa. Abre um leque muito grande. Então hoje eu vou manter este leque, tá? Respondi aí algumas perguntas, falei um pouco, mas eu quero combinar uma coisa com vocês, tá? Vamos conversar semana que vem sobre homossexualidade? Eu acho que é um assunto legal. Aí a gente entra especificamente, né? Quem me perguntou, eu peguei aqui, Thaís Cavalcante, Tânia Gurgel, acho que é isso, Tânia Gurgel. Então, algumas pessoas me fizeram perguntas, mas assim, eu queria deixar um webinário só para a gente falar disso, tá? Para a gente tirar um pouco de tabu, para a gente desmistificar e para a gente entender um pouco melhor, sempre com a visão da Umbanda, tá? Então, hoje eu falei de sexualidade na visão da Umbanda, né? Dessa naturalidade, né, que deve ser praticado com parcimônia, com equilíbrio, que prazer é algo muito importante. A vida sem prazer não dá para ser vivida, não tem motivo, né? Tem que haver prazer, tem que haver tesão, tesão pela vida, tesão pelo seu trabalho, tesão pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu companheiro, pela sua companheira, tem que haver tesão, inclusive o tesão sexual. Tá? Muito bem, pessoal, curte aí, compartilha. Vamos fazer então a receita, que eu acho que o pessoal deve estar esperando esta receita. Vamos lá para a receita.
Tudo bem. Vamos lá, Sai, venha. Tá me acompanhando? Dá para pegar? Tá? Muito bem. Pessoal, é assim. Essa receita eu vou fazer para Exu. Mas, na verdade, não vai ser para um guia Exu específico. Eu vou fazer para Orixá Exu. Nossa, mas tem Orixá Exu na Umbanda? Sim. Na Umbanda, Orixá Exu não é um mistério ativo. Não é um mistério onde a gente incorpora o tempo todo o Orixá Exu, né? A gente tem o Exu, Orixá na Umbanda, a gente pode recorrer a ele e nós entendemos que ele não é um mistério que todo dia está incorporando, como Iemanjá, como Ogum, como Oxalá, que vira e mexe incorpora. Então a gente diz, é um mistério velado, mas ele não é porque ele é velado, porque ele é passivo, que ele não existe. Então, hoje eu queria trazer uma oferenda de Orixá Exu. Por quê? Porque a gente não faz oferenda de Oxum, oferenda de Obaluaê, oferenda de Iemanjá, oferenda de Xangô. Hoje nós vamos fazer oferenda para Orixá Exu. E por que Orixá Exu? Porque ele é o regente da virilidade masculina. Quer dizer, virilidade só pode ser masculina. Ele é o regente da virilidade, da sexualidade, né, masculina. Orixá Exu é o regente do órgão genital masculino, do pênis. Então, a parte sexual masculina é regida por Exu, né? A produção de espermatozoide, né? A ereção, a ejaculação é mistério de Exu, Orixá Exu. E isso começou lá na África. E quando chegou aqui esse mistério, chegou cheio de catolicismo. Quando chegou no Brasil, isso foi abafado pela Igreja Católica, mas isso continua pulsando no Orixá Exu.